Olá, pessoal! Chegamos no dia do nosso encontro, o dia daquele café maravilhoso, com conteúdos que vão aí agregar, de certa forma, na sua vida. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que fez um quadro muito bacana, que falamos sobre empreendedorismo, como auxiliar o jovem também no seu primeiro emprego e vários temas que a gente já falou durante esse ano. Veridiana Duarte, tudo bem, Veridiana? Tudo bem. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olha, muito especial ter você aqui. Acho que a gente nunca falou um pouco sobre esse assunto, né? Que é sobre a sua carreira, né? Me fala um pouco quem é a Veridiana Duarte. Vamos lá. Bom, a Veridiana é uma menina tímida que foi encontrada num curso de inglês, assim, aleatoriamente, e que a minha carreira começou exatamente nesse dia, né? Eu trabalhava como agente funerária de uma empresa de uma amiga minha, cuja família só fazia isso. E eu vendia planos funerários de porta em porta aos 16 anos de idade. E o mais legal disso tudo, eu vendia o caixão, o plano, e a minha mãe vendia o buraco. Valeu! Ai, gente, eu era tipo assim, a pessoa que ninguém queria ter amizade. Não, com essa menina não, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a fazer curso de inglês e de espanhol. A gente ri, mas é verdade, viu, gente? Tem coisas da minha história que estão lá no meu livro, né? Quais de mim, mulheres palestrantes. Que e eu legal. falo sobre essa passagem. E é um tema que me alegra muito, não me deixa triste. Sim. Porque eu aprendi muita coisa nesse local. Sim. E ter passado de porta em porta, conversado com as pessoas, eu aprendi a fazer networking, eu aprendi a vender. Eu sou filha de 2 vendedores, então eu me orgulho muito disso, porque tudo isso que eu passei lá na minha trajetória só me fortaleceu. Sim. Me fez chegar aqui muito melhor. Então, hoje, eu olho para trás, eu dou muita risada. Isso não é sinônimo de vergonha, de tristeza, Sim. nem de nada disso. Nossa, que bacana, Veridiana. E assim, como é que surgiu, né? Foi algo planejado ou algo que aconteceu a sua jornada no empreendedorismo? Aconteceu naturalmente. Foi quase que um empurrão de Deus. Nossa, Veridiana. Eu sempre gostei muito de ser CLT, eu sempre fui muito dedicada. Eu cheguei a ter 3 promoções no mesmo ano, numa empresa onde somente homens subiam. Você levaria mais ou menos 2 anos trabalhando e mostrando o seu trabalho para você poder ter a primeira promoção, e eu tive 3 num único ano. Nossa, Veridiana. Então eu digo que Deus me jogou do penhasco e falou: minha filha, vai, chega, acabou, agora a brincadeira terminou. Foi exatamente quando eu fiquei grávida da Laura. Que aí você tomou a decisão de... Eu, na verdade, eu fui forçada a tomar uma decisão, porque assim, eu trabalho desde os 16 para 17 anos de idade. E ali eu percebi como é que eu vou ficar em casa com uma criança um dia inteiro, durante um ano inteiro, e vou achar que isso é legal, que isso é normal. Eu não vou conseguir levar essa vida. Até porque eu era uma pessoa muito agitada. Hoje em dia eu sou muito menos. Mas já passei por muitos trabalhos de terapia, de identificação de perfil, para poder chegar nessa estabilidade que eu me encontro hoje. Então, eu era a pessoa que eu não sossegava. Você imagina, eu cheguei a trabalhar 14 horas por dia dando treinamento com 3 turmas, manhã, tarde e noite. Nossa, Veridiana. E eu digo que tudo que aconteceu na minha vida foi Deus que me empurrou para acontecer. Senão eu não teria feito. Nossa, que bacana. Não teria feito. Nossa, que legal. Você sempre sonhou em ter seu próprio negócio, né? Ou esse desejo nasceu da sua necessidade? Nasceu da necessidade. Eu literalmente fui empurrada. Eu, grávida, eu tinha acabado de sair do Itaú, na época. O Itaú tinha comprado o Unibanco. E eu já tinha uma carreira muito próspera, já ganhava muito bem. Mas aí eu decidi que eu queria ser consultora. Eu falei, eu trabalho pouco, eu tenho que trabalhar mais, produzir mais, ganhar mais. Porque eu achava que isso era o sucesso. O sucesso era você não ter tempo livre, ganhar muito, ir para onde você quisesse,
ter o melhor carro do ano, o melhor apartamento. E chegou um momento que nada disso mais me satisfazia. E aí foi o momento que eu descobri que isso não é sucesso, isso é loucura. É uma loucura, é uma discrepância, é algo que nenhum ser humano deveria de viver. E nesse momento foi o momento que eu fiquei grávida, eu tinha acabado de ir para a consultoria, o meu principal cliente era o Itaú, eu saí do Itaú para dar palestra para o Itaú, para dar treinamento para o Itaú. E eu tinha um fator complicador, né? Porque eu tinha acabado de abandonar vamos dizer assim, o meu salário fixo para ir para um salário que se eu não trabalhasse eu não ganhava. E agora grávida, com um cliente gigante, não podendo quebrar o contrato, como é que você faz? Nossa, Veridiana. E foi assim que começou a minha história de empreendedorismo. Uau! E quais foram, né, os seus maiores desafios nesse início, Veridiana? Bom, eu digo que o principal desafio que eu tive foi de ter a coragem para entrar nesse mundo, porque era um mundo completamente diferente do que eu vivia. Nossa. O meu mundo era, todos os meses o dinheiro cai na conta, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como eu tenho que executar e eu não preciso de buscar ninguém, todo mundo vem a mim. Então, como você quebrar todos esses padrões? O padrão do acomodamento, construindo uma nova pessoa, não tem outro jeito. E eu sofri bastante no começo, não foi fácil. Porque eu tinha uma criança pequena, eu tinha 22 funcionários abaixo de mim, todos CLT, não se falava nem em contrato flex, nem PJ, nem nada. Isso tudo começou 2 anos depois. Eu tinha um contrato de aluguel de 4 anos. Veridiana. E eu tinha o conhecimento de vida. E era isso tudo que eu tinha. E assim, é muito desafiador, porque você também precisava dar atenção para a criança que estava ali na formação, que tinha a necessidade de ter você o tempo todo, Sim. né, Veridiana? Sim. E aí você não queria abandonar o seu sonho, nem a maternidade, foi um grande desafio. Não, eu não tinha como abandonar o meu sonho, é diferente. Porque se eu abandonasse, literalmente eu ia à falência. Nossa. Eu gastei numa franquia o valor de um apartamento. Isso era tudo que eu tinha, mais o meu fundo de garantia. Se eu titubeasse, literalmente, eu ia pro buraco. Nossa, Veridiana. E foi uma fase muito difícil da minha vida. Porque ou você vai com tudo e vai ter uma ascensão, ou você vai pro buraco. Não, você não tem opção de escolha. Sim. Né? E Veridiana, em algum momento, assim, nesse caos, você pensou em desistir? Nunca pensei em desistir. Mas também eu imaginava que eu não era capaz de chegar onde eu cheguei hoje. Isso também eu tenho que confessar para você. Eu não achava que ia ser uma superpotência. As pessoas acreditavam mais em mim do que eu mesma. Nossa, parece uma loucura, Veridiana. mas é a verdade. Nossa, Veridiana. E o que te trouxe, né, durante essa trajetória, essa segurança, essa confiança? Porque muitas das vezes, realmente é esse ponto que você falou. Às vezes, todo mundo enxerga o potencial naquela pessoa, mas a própria pessoa em si não enxerga, Veridiana. Falta de conhecer sobre você, autoconhecimento. Você fica travada no medo. O medo, ele faz o quê? Ele paralisa. É isso. E aí você está confortável com aquela situação, você já sabe como executar, você já sabe como fazer. Se der o problema A, você faz B. Se der o problema C, você faz D. Você é literalmente um controlador. Você quer tudo sob o seu controle. Só que a vida não é sobre estar no controle, é sobre largar do controle. E essa é a grande dificuldade de quem nunca empreendeu e nunca aprendeu isso em casa. Entendi. E assim, como você faz, né, para lidar? Qual é o segredo aí da Veridiana para ter uma saúde mental em meio a tantos desafios? Porque hoje você encontra-se dando palestras, treinamentos e é bastante desafiador. Muito. Como você faz para lidar com a pressão, né, e ter a calmaria em meio a tanta... Primeiro, quando você está trabalhando, você está agitado. Não tem como fugir disso. Porque são muitos sentimentos que estão envolvidos. Algo não deu certo, cortisol. Tá tudo dando muito certo, muita adrenalina. Você tá curtindo muito, muita dopamina. Então, você tem que equilibrar todos esses elementos que estão morando dentro de você. Não é porque eu amo dar palestra que eu vou fazer isso todo dia, porque daqui a pouco eu vou ficar viciada. E isso vai gerar muita dopamina. E aí eu posso ter um problema por excesso de dopamina. Entendi.
Então, o equilíbrio. Sempre equilíbrio. Sempre o equilíbrio. Você consegue lidar com... Para a gente ter um sucesso, né, profissional também, temos que cuidar bastante da parte de saúde, da parte mental. Como você faz para organizar isso tudo, Veridiana? A prática de atividade física? Qual é o seu hobby? Porque a gente também tem que ter o nosso hobby, né, Veridiana? Tem que ter. Ai, bom, meu meu hobby eu não consigo hoje mais curtir, né? Como eu te falei, Deus foi me empurrando para as coisas, elas foram acontecendo, chegava um momento, ele me jogava do penhasco e eu falava, minha filha, vai, que acabou esse tempo de tranquilidade na sua vida. Então, assim, uma coisa que eu amava fazer era dar aula, hoje em dia eu não posso mais, não é que eu não posso, primeiro que a minha corda vocal não permite mais ficar tantas horas dando aula, eu tenho que ter um intervalo de 2, 3 dias entre uma atividade e outra. Segundo, que eu tenho tendinite nos 2 braços, porque utilização de muita lousa, muito sobe e desce, esforço repetitivo, epicondilite no braço. E o que eu mais gostava de fazer, jogar squash. Hoje eu não posso mais. Porque é uma partida, talvez eu nem chegue ao final e já vou estar com o braço enfaixado. Então, é um pouco difícil, porque não é tudo que me atrai, mas você tem que procurar outras coisas para suprir, para você poder desafogar, despressurizar. O cérebro ele não pode estar em constante alegria, em constante tristeza, senão você vai se matar. Quais são as pessoas que mais morrem hoje no Brasil? Pessoas de 15 a 29 anos. Por quê? Os excessos. Entendi. Né? Entendi. Então é importante ter um equilíbrio, né, Veridiana? É importante ter um equilíbrio. Um momento de paz, onde você fique sossegado, não converse com ninguém. E as pessoas que estão à sua volta, elas têm que entender isso. Por exemplo, a cada imersão que eu faço, de 16 horas, são 3 dias que praticamente eu não converso. Eu converso só o mínimo indispensável possível. Então, as pessoas que estão à minha volta, elas têm que compreender isso. Porque essa é a profissão que eu escolhi. Sim. Então, ali é um gasto energético absurdo, é uma doação absurda, você quer dar o seu melhor para transformar a vida do outro. Para ele sair dali pelo menos 20%, 30% melhor do que quando ele chegou. E para isso requer uma energia muito grande. Sim. Quando a gente chega em casa, a gente está sem energia nenhuma. Sim. E são 2, 3 dias desse jeito. E aí é lógico, você tem que ter uma preparação física, mental, tudo isso. Entendi. Veridiana, hoje você é uma referência, né, para as mulheres, né? Como você se sente, né, em ser essa referência? Porque é um grande desafio e ao mesmo tempo manter esse sucesso, como você sempre diz, né, num equilíbrio. Como é isso para você? Como você se sente sendo uma referência? Porque as pessoas também, de certa forma, se espelham. Olha, eu gostaria de ser igual a ela, eu me espelho nela, nas falas dela, e me inspira. Como você se sente? Olha, eu acho que o ser humano ele tem que ter bastante humildade, porque quando você chega nesse estágio de vida, é muito simples você se ludibriar com as coisas, você criar muita ilusão. Então eu me sinto igual eu me sentia lá no começo, um pouco mais madura, só isso. Caramba, Veridiana. Veridiana, me fala uma coisa, em que momento você percebeu que a sua decisão de empreender estava dando certo? Qual foi esse momento? O momento foi quando meu marido parou de injetar dinheiro na empresa. Mais ou menos uns 2 anos após, a gente tinha uma programação, uma projeção para aquele ano. Naquele ano não deu certo, a gente teve diversos problemas. Aí no ano seguinte, no meio do ano, ele se recolheu, parou de me ajudar e falou, agora vai que você vai conseguir sozinha. E aí realmente eu fui. Tanto é que nesse ano eu tocava 3 comércios simultaneamente. Nossa, Veridiana. E foi assim durante 4 anos. Nossa. E o segredo é ter a calma, né, Veridiana? Qual é o segredo? Por quê? A tranquilidade. Você conhecer sobre o seu produto, e aí eu tô falando sobre coisas técnicas mesmo. Se você vende celular, você tem que saber tudo sobre celular. Se você vende cursos, educação, treinamento, você tem que saber tudo sobre treinamento. E você contar com funcionários bons, que saibam aquilo que você não domina. Entendi. Sem isso, sem pessoas, sem processo e sem uma mente tranquila, organizada para criar estratégia de planejamento bom, você não vai ter resultado.
Perfeito. Veridiana, e qual, durante esse período com a sua história, né, com o empreendedorismo, qual foi a decisão mais difícil que você precisou tomar? A decisão de sair do CLT e ir para empreendedora. Nossa. Eu comprei a franquia, foi aquela agitação. Quando falou o dia da inauguração é tal, Meu Deus. parece que caiu assim, O mundo parou. uma tromba d'água em cima da sua cabeça. Você está lá na cachoeira, de repente começa a chover, aquela água junta e cai tudo de uma vez. Foi literalmente assim que eu me senti. Ainda tivemos uma agravante, nós tínhamos um sócio, a minha sócia ficou grávida e saiu da sociedade. E aí eu fiquei com todas as dívidas de tudo que eu tinha feito, que não era pouco. Quem já teve escola de informática sabe que é um custo absurdo. E além disso tudo, eu tive que ficar com todo o trabalho meu e dela, porque a gente já tinha dividido as cargas. Então eu ficaria num período, ela ficaria no outro, depois na outra semana a gente revezava e assim ficaria justo para todo mundo. E do nada eu me vi literalmente sozinha, só tinha eu, a escola, Deus, a minha sabedoria, eu tinha que tocar. Era tocar aquilo ou entrar na falência. E, Veridiana, caramba, deve ter sido um momento muito especial também, nesse momento onde você tinha que ter muita calma, né, Momento Veridiana? de muito aprendizado. Muito aprendizado. E de não deixar transparecer para os funcionários esse sentimento, né, Veridiana? Exatamente, porque o funcionário, você cria uma responsabilidade com ele. Sim. A partir do momento que eu venho fazer um programa com você, eu crio uma responsabilidade. Sim. E você cria comigo. Sim. Então, se uma das duas falhar nessa jogada, vai ficar ruim para alguém. Sim. Você cria uma responsabilidade com o seu aluno. Eu digo sempre que ter um aluno na sua escola é um voo cego. O pai literalmente levou o filho no aeroporto, colocou ele dentro do avião e ele quer que aquilo decole. Sim. Ele não quer saber como que você vai fazer. Isso não é problema dele. Então, além dos alunos, nós chegamos a ter lá na escola quase 300 alunos. Isso era o equivalente a mais ou menos 3 escolas dentro de uma única. Então, Nossa. é power. Sim. É bem desafiador. Sim. E, Veridiana, como faz para manter a motivação, né? Porque os desafios acontecem e se não tiver uma inteligência emocional, né? A pessoa é devorada pelos problemas, É devorada, né? Como você literalmente. faz para manter uma boa motivação sem que isso ultrapasse os seus limites e equilíbrios? Eu sempre pratiquei esporte na minha vida. E no esporte eu aprendi uma coisa essencial: disciplina, organização e constância. E esses 3 foram que me fizeram sobreviver. Não dá para ser muito emocionado, né, Veridiana? Não dá para ser emocionado. Não dá. Senão você vai pro buraco. Então, às vezes, eu acordava sem vontade de trabalhar e eu ia, porque eu tinha disciplina. Às vezes, eu tinha que fazer coisas que eu não queria e eu fazia porque isso é organização. E dizer, eu vou ficar sem férias, Paciência, isso é constância. Você tem que fazer. O momento que você está vivendo hoje está pedindo isso. Você tem que fazer. Não é opcional. Eu não tinha outra escolha na minha vida. Ou era isso, ou ia pro buraco. E eu não queria ir pro buraco. Então, eu fui lembrando de tudo que eu aprendi ao longo da minha vida. Eu não tô com vontade de ir pra natação, mas eu vou porque eu preciso de aprender a nadar. Eu vou porque isso é um benefício para minha saúde. Eu vou porque isso melhora o meu pulmão. Eu vou porque isso melhora a minha saúde. Entendi. Então, assim, quando a gente fala assim sobre sonhos, sobre viver dos seus sonhos, ninguém fala desse lado desafiador, né, Veridiana? Ninguém Todo mundo fala. fala, vende aquela coisa Só linda. as coisas bonitas. É perfeito, você tá trabalhando com a sua marca. Mas e essa parte aqui que ninguém fala, Ninguém Veridiana? fala. Ninguém fala. Meu Deus Quando do eu entrei céu. para fazer curso de basquete, eu era a menor de todas. Eu só tomava paulada. Então, eu já estava acostumada com isso. Eu só saí de lá porque o treinador falou: Veridiana, chega, você não vai crescer, você não vai poder ficar no time. Então, eu já estava até acostumada com os nãos que a vida me dava. Qual era a diferença de aplicar isso no meu trabalho? Não tinha diferença. Quando eu cheguei na natação, você não é a melhor. Eu tenho outros que vão competir e tá tudo certo. O não eu já tinha aprendido lá atrás. O problema não é o que fizeram com você. O problema é o que você está fazendo com o que a vida fez com você. Sim. Então, quando eu cheguei lá, para mim, tudo isso foi tranquilo. Era fácil? Não, não era fácil.
Mas era simples. Eu tinha uma ideia de como executar cada Sim, coisa. entendi. Então, assim, na prática, né, a história do empreendedorismo na tua vida, e a gente chega à conclusão também que não, a vida não é um morango do amor, né, Viridiana? Não é. Não é um morango do amor. Não é. São muitos desafios, só que ninguém fala dessa parte que é importante, porque muitas das vezes, né, quando a pessoa vai empreender, a pessoa vai pela ideia que é lindo, que é incrível, que é perfeito, e quando ela encontra esses desafios, ela desiste. E a gente precisa falar mais sobre isso. A maioria das pessoas desistem. É o que eu tô te falando. Se eu tivesse desistido lá do basquete, talvez eu não criasse uma resiliência com isso. Saber escutar não. Você não cabe nesse local. Aqui não é bom pra você. Aqui você vai ficar apanhando todo dia. Você não tem altura. Você não tem robustez pra estar aqui. E tá tudo certo. Então vamos procurar outro lugar. No outro também você não foi bom, uma hora você vai encontrar o seu lugar. É que ali não era para ser o meu lugar e tá tudo certo. Sim, uau. Veridiana, além de você hoje dar palestras, né, você também tem um grande movimento nas redes sociais, posta bastante conteúdo bacana, né? Como é esse universo aí digital para você? Qual é o maior desafio que você encontra nesse universo digital? O desafio sempre é tempo, né? Sempre é tempo. A gente tem que conjugar o que a gente vive no nosso dia a dia e mais tudo e filtrar aquilo que vai para nossa rede. Eu acho que eu já comentei isso num podcast com você, mas assim, não dá pra gente colocar tudo que a gente vivencia. O planeta já tá muito soterrado, o nosso cérebro já tá impactado com tanta informação curta que não nos leva a nada. Então eu procuro colocar aquilo que é mais impactante, mais significativo, e para isso tem que ter um filtro. Eu não posto nem 1% do que eu vivo. Se eu ficar com o filmmaker o dia inteiro, eu vou soterrar a rede social, e não é isso que as pessoas precisam. Sim. Elas precisam de coisas boas, vídeos bons, que levem ela para outro patamar, que criem uma outra consciência nela, né? Perfeito. E hoje você, como você interage com o público? Você curte essa interação porque precisa tempo. E a galera sempre comenta, né, nos teus posts, né? Inclusive, eu tiro por mim que a cada postagem é um soco no estômago. É um soco no estômago, mas é que leva para reflexão, Veridiana, calma. É para refletir, realmente para acordar, porque realmente a gente precisa mudar sempre, às vezes, né? Às vezes não, né? Sempre. É necessário mudar, refletir, mudar postura, mudar pensamento, sentimento, porque é muita informação que a gente recebe, são muitos desafios que a gente encontra, e se a gente não se ligar, a gente cai numa vibração ruim, né, Veridiana? De lamúria, se desconecta da gente, então é importante manter uma base, né? Como é para você? Qual a programação que você faz? Qual é o seu olhar, qual é o seu cuidado em relação a isso nas redes sociais? Eu sempre procuro responder às pessoas, mesmo que eu não tenha tempo, eu coloco lá 2, 3 coraçõezinhos. Até outros dias eu coloquei 2 para alguém, eu acho que eu deixei de apertar um e a pessoa ficou muito chateada. Então, por que para os outros você dá 3 e para mim você deu 2? E a gente tem que trabalhar muitas vezes com o sentimento do outro e não com o nosso, porque a gente aprendeu com isso. Sim. A gente já tomou tanta porrada da vida, então até nisso a gente tem que ter cuidado. Sim. O que eu fiz? Eu fui lá, apaguei e coloquei 3 coraçõezinhos e mandei para a pessoa uma mensagem dizendo que não importa se são 2 ou 3, o importante é que assim, eu não tenho tempo, mas eu arrumei. E aí a pessoa já viu isso com outro olhar. Sim. Então, às vezes na pressa, é tanta coisa que você tem que fazer que você tem que também dar uma filtrada naquilo que você vai fazer naquele primeiro momento. Sim. O que é mais importante? O que é urgência? O que é emergência? O que você pode deletar? O que você pode passar para outra pessoa fazer? Porque nem tudo você vai conseguir fazer. Tem semanas que mal eu consigo acordar, respirar, meditar, que dirás entrar no Instagram. E as pessoas não podem ficar chateadas por isso. Sim. Né? Então, quando você conhece o outro lado, você sabe... que tempo é escasso e a gente não tem tempo sobrando, todos nós temos 24 horas, eu acredito que ninguém tenha 36, 48, nem eu não tenho. Então eu procuro sempre dar o meu melhor dentro daquilo que eu faço.
Nunca fazer menos do que aquilo que eu vim ao mundo para fazer. Veridiana, e como você lida com as pressões, né? Com a pressão de gerenciar as coisas que você faz? Porque exige uma pressão, é muita responsabilidade, né? Você viaja constantemente para palestrar, treinamento, tudo. Tem essa questão também da rede social. Como você faz para lidar com essa pressão? Porque, de certa forma, a gente se sente pressionado, né, Veridiana? Se sente, mas você não pode deixar isso ir para o seu coração. Entendi. Eu vou te explicar, vou responder essa pergunta com um insight que eu tive dentro de um curso de matemática financeira. Se você só tivesse dinheiro para pagar 2 contas por mês, sendo que você tem 5, quais que você escolheria? Entendi. Ou seja, a importância que a gente dá, né, Veridiana? O que é mais importante para você? Tomar banho ou ter uma luz acesa na sua casa? Ou ter comida dentro da sua barriga? Entendi. Aí você tem que detectar o que é mais importante. Porque às vezes parece importante, mas é supérfluo. E se você leva isso para a prática, o que é mais importante? Você estar com a sua família ou ter o seu trabalho que consegue manter você, manter a sua família e você ainda pode ajudar mais alguém? Entendi. Às vezes você vai ter que escolher. E não é uma decisão fácil. Pode acreditar. Veridiana, hoje, qual é o propósito que te move? Transformar pessoas. Um dia eu já fui transformada pelo propósito de alguém. E é isso que eu desejo fazer até o meu último dia. As pessoas ficam preocupadas. Se eu ganhar na loteria, eu vou parar de trabalhar. Quando eu chegar com 60, 70 anos, eu vou me aposentar e parar de trabalhar. A única coisa que eu consigo dizer é: eu vou viver do meu propósito até o último dia da minha vida. Para mim, isso é o que transforma. E eu não quero deixar de trabalhar. E ainda que eu ganhasse na loteria, eu não deixaria de trabalhar. Eu continuaria lutando pelo meu propósito. Nossa, que legal. Veridiana, tem alguma história, assim, com o seu trabalho de mentoria que mexeu com você? Nossa, foram tantos trabalhos que mexeram comigo que você não tem ideia. Mas eu gosto sempre de contar um que, para mim, é um dos melhores. Eu atendi uma moça e essa moça tinha 16 anos de empresa. Ela já era gerente nessa empresa há muitos anos. E ela falou para mim: Veridiana, eu não conheço nada do que eu sei fazer. Quer dizer, ela não se via nem como líder. E ela falou: tem uma coisa que eu gosto muito, eu queria ser palestrante. Eu falei: mas qual que é o grau desse querer? Porque querer só é poder se você tiver garra e consciência de que a sua carreira tem ônus e bônus. Se você só está olhando para os bônus, dificilmente você vai ser uma ótima palestrante. Porque há sofrimento, há dor, e você tem que saber controlar tudo isso. Porque você não vai estar sempre no seu melhor dia. E aí ela falou: não, eu quero muito ser palestrante. E ela saiu dessa empresa, depois de muitos anos, uma carreira ótima, ganhando muito bem, e foi ser palestrante. A primeira palestra dela foi no iFood. Nossa, Veridiana. E hoje ela tem um parceiro gigantesco. Ela está abrindo 2 empresas, uma de designer, uma outra relacionada com arquitetura. Uau, Veridiana, que legal. Então, assim, lá atrás alguém viu a minha competência antes de mim. Sim. Mas também sabia que eu era capaz de suportar as dores que eu ia passar. Sim. Então, eu preciso de detectar isso nas pessoas. Porque eu não posso ser inconsequente de falar para você que você vai conseguir se eu vejo que você não tem resiliência. Entendi. Se eu vejo que você não tem empatia, você vai machucar as pessoas. Eu tô te dando um trunfo na mão que você não vai saber usar. Entendi. Aí você vai detonar a sua vida. Nossa, e a responsável por isso vai ser quem? Eu aqui que tô do outro lado. Nossa, porque realmente assim, né? É um propósito de vida. É uma responsabilidade Nossa, muito grande além de um propósito. Até tem ferramentas que eu ensino dentro da mentoria que eu falo: nunca utilize isso para o lado negativo. E eu só ensino porque eu confio no mentorado. Porque se eu não confiasse, eu não ensinaria jamais. Nossa. Se eu soubesse que a pessoa não tem maturidade para suportar aquele conhecimento e eu não souber o que ela vai fazer com isso, eu não ensino.
Nossa, Veridiana. Assim, são muitos desafios, né? Que faz parte de todos os estágios, né? Enquanto CLT tinha um desafio, né, Veridiana? Hoje, como empresária, também tem outros desafios. E o segredo para manter tudo isso, qual é, Veridiana? Humildade. Aprender sempre. Você nunca sabe de tudo. Nunca. Se você for ver a época da globalização, era uma época. Você tinha que ter uma aprendizagem. Ou um aprendizado. Quando chegamos no pós-Covid, era outro aprendizado. A vida, ela é dinâmica. E você tem que aprender a ser versátil. Entendi, perfeito. Veridiana, agora nós vamos falar sobre umas fotos, né? Vamos fazer uma viagem ao tempo. E eu gostaria que você falasse, né? O que essas fotos representam para você? Que ponto que te tocou? O que mais você aprendeu naquelas fotos, tá bom? Ok. Aí foi aonde, Veridiana? Aí foi no novinha. Itaú, eu dando treinamento pela Idios Consulting. Que Era legal. a minha primeira equipe técnica aí. Eu estava grávida da minha filha, de 6 meses. Que legal. Estava grávida. Veridiana, e essa galera você reencontra nas redes sociais, Estão por todos exemplo? na minha rede social. Que Aí já se legal. formaram médicos, advogados. Nossa, Tem que muita legal. gente aí. Que legal. Aí você teve uma experiência trabalhando em navio, né, Veridiana? Conta pra gente. Sim, trabalhei no Costa Clássica, Costa Marina. E como foi pra você, Veridiana? Ai, foi maravilhoso. Essa época aí é muito boa mesmo. Eu não vou dizer que eu tenho saudade, porque eu amo o que eu faço hoje. Mas nessa época aqui eu aprendi a lidar com diversas culturas. Essa moça que você tá vendo aqui desse lado, ela é uma búlgara e esse rapaz é um russo. E essa menina, a Stephanie, aos 16 anos de idade, ela já falava 4 idiomas fluentes. Nossa, Ela era minha principal apoiadora, porque eu só falava inglês e espanhol e ruim ainda. E ela foi me ajudando e eu deslanchei. Hoje ela é secretária do presidente de um banco muito famoso aqui no Brasil. Nossa. Então, assim, foram pessoas que me ajudaram demais. Que legal. Demais. E, Veridiana, você ficou trabalhando quanto tempo, assim, na navio? Na costa eu trabalhei 1 ano e pouquinho. Foram Tá. quase 2 temporadas completas, porque era por temporada. Ah, tá. Então você não trabalhava todos os dias e trabalhava muitas horas seguidas. Entendi. E muitas vezes eu trabalhava aqui em Santos, montava no navio, ia para Bahia, ia para Argentina, ia para o Rio de Janeiro, porque a equipe de bordo era insuficiente e menos de 0,5% da população brasileira falava inglês. Nossa, então você era sobrecarregada, né, Veridiana? Super sobrecarregada. Nossa. E, Veridiana, o que você aprendeu trabalhando no navio, assim? Porque é uma outra cultura, né? Eu acredito que eles são bem rígidos, né, Veridiana? Extremamente rígidos. Aquela foto que você viu ali é de um padrão que a Costa segue antes da pessoa entrar a bordo. Então, a gente sempre vai tirar essa foto antes do turista entrar a bordo. Isso tudo a gente treina durante 3 meses para chegar nisso aí e ter um excelente resultado. Nossa. A gente fica atendendo clientes imaginários, sério, fazendo os movimentos dentro da Concais para chegar nesse resultado que você está vendo aqui. Que legal. E, Veridiana, uma coisa é lidar com pessoas que a gente já está acostumada com o jeito, né? Aí é lidar com outras culturas. Como era vivenciar esse tempo todo no navio e os conflitos que aconteciam? Como era resolvido os conflitos, Veridiana? Era tipo um Big Brother, Veridiana? Mais ou menos isso. Porque assim, quando você trabalhava em Santos, era muito próximo da minha cultura, de tudo que eu aprendi. Eu nasci em Santos. Mas quando ia para o Rio de Janeiro, já era um jeitão mais despojado, mais tranquilo. Atendia o turista de uma forma mais amistosa. E aqui não, aqui a gente já tem outras barreiras, outra forma de atender, mais formal. E você tem que aprender. Você tem que ser um coringa na vida, né? Um camaleão, literalmente. Perfeito. É quase que uma mimetização, né? É você se parecer com o ambiente. Se você tá ficando entre flores e folhagens, eu tenho que ter mais ou menos a cor das duas, né? Sem perder o meu estilo. Seu estilo, bacana. Aí foi aonde, Veridiana? Aqui foi na Seduc de Praia Grande.
E essa palestra foi uma das palestras assim mais, vamos dizer, desafiadoras que eu tive na vida. Um público altamente exigente, um público que não queria ouvir as coisas que eu tinha para passar, e o coordenador falou para passar. E tinha que passar, isso era uma ordem. E eu saí dessa palestra aqui com muitos apoiadores. Sério, Veridiana? Nossa, que legal! Que bacana. Um grande desafio. E aí aonde, Veridiana? Aí é no Palácio das Artes, em Praia Grande, treinando sem público para uma palestra que eu ia dar à noite. Que legal. Sempre rola isso de treinar antes, Veridiana? Às vezes o local permite, às vezes ele tá. não te permite. Mas o ideal é que ele permita, porque você tem que entender da profundidade de som, iluminação, ver se o slide dá para ver da última cadeira como daria para ver da primeira, até onde vai o som com qualidade, o que você está falando, se é compreensível, se não é, se a pessoa que está lá no fundo está te ouvindo bem, e tudo isso é treino. A movimentação que você faz no palco, se o palco tem alguma imperfeição, você tem que tomar cuidado para não cair. Então, tudo isso são coisas que a gente habitualmente treina, e eu procuro treinar até hoje em todos os lugares que eu palestro. Entendi. Perfeito. Caramba! Essa foi também na Seduc, né? É a mesma que aquela primeira foto. Nossa, Veridiana. E essa foto aí já foi tirada no final, porque tava muito mais cheio do que isso que você tá vendo na foto. Nossa, Veridiana. E como você se sente? Porque tem que ter uma habilidade do público manter a atenção com você, Total, né, Veridiana? total. Como você se sente quando você consegue tocar alguém com a sua fala? Isso também é treinável. A gente tem que treinar, tem bastante oratória envolvida aí para chegar num grau, eu não diria 100%, porque é impossível, mas num grau onde haja transformação do ouvinte. Entendi. Senão não tem significado nenhum. Sim. Muito bacana. Aí já foi na construtora Credilar, há uns dias atrás. Foi a última palestra que eu dei, tinha mais ou menos umas 250, 300 pessoas aí. Todos funcionários, todos muito atentos do começo até o final da palestra. Uma equipe maravilhosa de se trabalhar. Maravilhosa. Nossa, Veridiana, quanta gente. E só estava dando para ver parte das pessoas. Muito bacana. E Setembro Amarelo, né, foi um mês muito importante, né, Veridiana? É sempre muito importante. Essa foto aí é das imersões. Esse é o nosso trabalho de 30 dias, que dura mais ou menos 16 horas de trabalho. Então, você trabalha 30 dias para fazer tudo acontecer em 16 horas. Uau. E as pessoas terem transformação com isso que elas foram buscar. É uma responsabilidade gigantesca. Né, e fora o cansaço que a gente retorna, porque tudo é muito lindo quando você vê o glamour daquilo que é oferecido, né? Mas as pessoas não sabem o que a gente passa nos bastidores até chegar nesse momento. Sim. E, Veridiana, você recebe também relatos, assim, de pessoas que vão até as suas redes e falam: olha, muito obrigado pelaquela palestra, eu amei, me tocou de certa forma, consegui mudar tal coisa, consegui ter uma percepção. Sim, inclusive não somente hoje, até de pessoas lá de trás que já participaram há 10 anos, há 12 anos, há 15 anos, há 20 anos. Nossa. E fala, por conta disso aqui eu consegui modificar isso e tive esse resultado. Nossa, Veridiana. E como você se sente, Veridiana? Eu me sinto muito bem, assim, honrada com o meu propósito de poder entregar o meu melhor. Não tem o que ser falado, né? É realmente o servir que modifica a vida das pessoas, né? Sim. Nossa, muito bacana, Veridiana. Que legal essa viagem, né? E ao mesmo tempo, né, a comprovação, assim, do seu trabalho, quanto é eficiente, né? É importante, né, Veridiana? É uma paixão que você tem. É um amor. É um amor, né? Deixa Hoje já é um amor amadurecido. Começou como uma paixão, vamos colocar assim, Veridiana? Começou com um empurrão de Deus, né?
Eu digo que na minha vida, tudo que eu julgava que ia ser uma paixão, que eu ia... Nossa, agora eu me encontrei, Deus ia lá e me arrancava e falava, não é esse ainda o propósito, não é esse. Nossa. Começou com as aulas, né? Era uma pequena equipe de 20 e poucas pessoas nos treinamentos. E eu dava treinamento para assistente. De repente, Deus falou, amiga, peraí, você vai dar para diretoria. E aí, tinha que fazer todo aquele negócio, estudar pra caramba. E aí, quando eu comecei a me entusiasmar com isso, ele falou, não, peraí, agora você vai sair e vai pra consultoria. Nossa, aí eu tive um problema na voz e foi justamente na época que eu fiquei grávida da Laura. Então, eu fiquei 1 ano praticamente sem dar palestra nenhuma, sem fazer nada, só cuidando dela, só sendo mãe, literalmente. E aí eu pensei, quando eu voltar, eu volto pra consultoria. Não, agora você vai empreender. E aí comecei a empreender, me entusiasmar, comprei outra empresa e aquilo começou a ficar muito legal. A vida começou a ficar mais fácil, porque tudo que a gente deixa de ganhar é porque a gente ainda não teve a qualificação para atingir um patamar maior. Sim. Né? Então, todo o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Aí, quando eu tava confortável, legal, eu falei, puxa, que bacana, agora eu vou ficar aqui. Não, você não vai ficar. Aí veio o Covid, mais uma lapada. Nossa, que e assim foi indo até eu chegar nas mentorias e hoje nas imersões. Então, eu não sei qual que é o próximo, passo nessa jornada, mas eu tô aí aberta para receber, seja lá ele qual for. Nossa. Veridiana, e qual o aprendizado que a pandemia te trouxe? Olha, na pandemia, eu trabalhei tanto que eu nem sei se eu tive aprendizados, porque eu trabalhava e estudava muito. Acredito que há uns 2 podcasts atrás nós comentamos sobre isso e eu acho que agora é o momento oportuno de te responder com aquele início de resposta que eu te dei no outro podcast. Eu sempre usei a minha vida para estudar pouco, me divertir muito. E isso teve que ser invertido. Só que ele foi invertido numa época onde praticamente eu não podia fazer isso. Então, assim, eu estava com a minha filha dentro de casa, com meu marido dentro de casa, eu tinha diversas responsabilidades. Não tinha ninguém para me amparar e eu tinha que ser mãe, esposa, estudar 8 horas por dia e ainda trabalhar 8 horas por dia. E ainda, literalmente, fui, vamos dizer assim, eu não gosto de usar a palavra abandonada, porque não seria isso. Mas os funcionários começaram a ir embora porque eles não gostavam de tecnologia. Então, eu tive que abraçar ainda a carga das outras pessoas. Nossa! E eu tinha que estudar, trabalhar, dava conta de tudo. Eu ficava no ar, sei lá, 17, 18 horas por dia. E quando eu dormia por exaustão, literalmente. Só que eu não sabia a transformação que viria depois. Nossa! E hoje eu trabalho 4, 5 horas por dia. Que perfeito. Então, tudo na vida tem um propósito. A gente só não sabe qual que é. Sim. E você tem que ter paciência e fé que aquilo vai acontecer. Então eu falo que hoje praticamente eu estou conseguindo desfrutar dos resultados que eu tive. Hoje, quase 30 anos depois. Perfeito, Veridiana. E Veridiana, assim, nós falamos muito da Laura, né? Qual foi o aprendizado que a maternidade te trouxe, assim? O que você aprendeu com tudo isso? A maternidade me trouxe diversos aprendizados. De gostar mais de alguém do que você gosta de você, mas sabendo que você tem que se cuidar, porque se você não se cuida em primeiro, você não consegue amar ninguém. Sim. Então esse já foi o primeiro significado, o primeiro aprendizado que a maternidade me trouxe. Nossa. Embora que você seja mãe, você tem que primeiro cuidar de você. Sim. E eu faço isso até hoje. Nossa, é doloroso falar isso, Sim. mas se você não tá bem, você não pode ofertar nada para ninguém. É verdade. Né? Perfeito. O segundo foi a resiliência. Nem tudo vai acontecer na hora que você quer. Tem coisas que você quer muito, mas não é para esse momento. Você não tem estrutura para suportar. Talvez você não tenha maturidade. Você não criou uma consciência devida. Sim. Talvez até se você fizer ou tiver aquilo que você queira, você não vai dar valor. Sim. Então as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. Entendi. Eu digo que ser mãe é a melhor bênção que você pode ter. É um misto de sofrimento com aprendizagem. Sim. Com muito amor. Sim. Então nem tudo vai acontecer na hora que você quer. Perfeito.
A Laura foi um grande presente e um olhar para a vida total diferente. A Laura você, foi né, muito Veridiana? esperada. Você imagina que assim, na minha família, tinham mais ou menos 18 anos que não tinha uma criança. Nossa, Veridiana! Caramba! Mais ou menos 18 anos. Eu levei 7 anos para ter a Laura. Caramba, que legal. Nossa, incrível, assim. Então, quando ela chegou, realmente foi algo muito, muito esperado. Sim. Muito esperado. Que especial, né? Tenho certeza que ela é muito amada, né, Veridiana? Com toda certeza. Veridiana, agora a última pergunta pra gente fechar aqui esse programa, esse quadro que foi um presentão, assim, para esse ano de 2025, né? O que você diria para a Veridiana que começou lá vendendo o plano lá para a funerária? Se você pudesse encontrar com ela, qual é a conversa, qual a mentoria que você representa? Vai dar tudo certo, minha filha. Confia. Confia. Coloca o propósito que Deus coloca o chão. Sim. Vai dar certo. Confia em você. Perfeito, Veridiana. Ai, Veridiana, eu amei, assim, te escutar. Eu amei te conhecer também, né? Que, graças a Deus, foi Deus também que colocou você no meu caminho, porque a gente não tinha pessoas para indicar. Pra Olha, conectar, não tinha, é verdade. foi Deus. Foi Deus, né? Muito obrigada por todo o conteúdo que você já compartilhou conosco, né? Parabéns pela mulher que você é, pela força que você carrega, né? E por poder compartilhar tanta coisa boa com as pessoas e poder ajudar alguém de alguma forma, né? Muito legal te ouvir, foi uma honra, eu amei mesmo. Muito obrigado por esse quadro muito especial. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo. A mensagem é: tudo vai dar certo. Na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Você tem que ter paciência e fé. Perfeito. Muito obrigada, Veridiana. Muito Obrigada. sucesso cada vez mais para você, tá bom? Obrigada. Deus te abençoe. Pessoal, eu amei. Que delícia de encontro, né? Quanta coisa boa. A história da Veridiana é muito especial e a gente tem que se orgulhar sempre da nossa história, ver o quanto Deus agiu na vida dela e age também na nossa vida. Que Deus abençoe você. Nunca desista dos seus sonhos. Vem muita coisa boa por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.